Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa casa onde nós já estivemos algumas vezes, né? Mas é uma casa onde eu gosto muito de estar, onde eu gosto muito de conversar com as pessoas, onde eu sempre fui muito bem recebido. E agora, nesse momento de pandemia, né, onde todos nós passamos por esse momento, né, de um pouco mais de dificuldades, as preleções sendo feitas online, né, a gente desfrutando da tecnologia. É uma honra, né, poder ser convidado mais uma vez para conversar com vocês. E eu espero que daqui a algum tempo, né, quando tudo isso passar, a gente possa estar juntos aí, conversando e voltando, né, aos abraços, né, a todas as manifestações que nós da doutrina e nós brasileiros, de um modo geral, sempre estamos acostumados, né, ao carinho, a tudo aquilo que a gente já acostumou a fazer, né? Então isso é muito bom e eu só espero que nessa noite a gente possa ter uma conversa que possa ser produtiva, que possa ser proveitosa para todos nós, uma vez que a gente vai falar de um capítulo muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos falar do capítulo 12, que diz: amai os vossos inimigos. Nós sabemos que isso é algo que Jesus nos recomenda através do Evangelho de Mateus e que nós sabemos que não é muito fácil, né? É bastante complicado. Aliás, amar os amigos já está difícil, né? De uma certa forma, no mundo de hoje. Imagina amar os inimigos. Eu só vou ler um trechinho aqui para que a gente possa entrar de uma vez no assunto, ok? Restituir o bem pelo mal. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros, os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então vamos lá, vamos tentar por partes aqui dar uma destrinchada nisso que foi colocado para a gente, tá? Aprendestes que foi dito: amarás vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Ou seja, a gente está voltando lá na lei de Moisés, né? Naquela lei da pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então, o que Jesus vem dizer para a gente? Olha, esquece isso, você não vai odiar ninguém. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos caluniam e que vos odeiam. Olha como é que Jesus sobe o sarrafo para que a gente possa ver essa questão do amor de um outro ângulo. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Eu amar a minha esposa, amar meus filhos, amar meus netos, amar aqueles que me tratam bem. No início eu disse que já é difícil. Por quê? Porque muitas vezes a gente se desentende com uma porção de pessoas com as quais a gente tem afinidade. E tem momentos em que a gente fica muito bravo com essas pessoas. Não acontece isso às vezes com a gente? Né? Então, naquele momento, a gente nem a eles a gente está amando. É claro que na média, que fora dessa situação, a gente realmente ama e se dá muito bem, né? Ou deveria se dar muito bem. Agora, o que Jesus me pede? Que eu ame aquele que me odeia, aquele que me calunia, aquele que me quer mal. Puxa, como é que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo ter, por aquele que me odeia, por aquele que me calunia, o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu irmão, pela minha mãe? Será que eu consigo ter esse mesmo sentimento?
Jesus sabe que a gente não consegue. Ele sabe que nós não somos capazes disso ainda. Poxa, então se ele sabe que eu não tenho essa capacidade, e ele sabe que isso não vai ser algo que vai brotar naturalmente no meu coração, pelo menos nesse estágio onde nós estamos hoje, o que ele está me pedindo então? Ele está falando, Carlos, já que você não tem ainda essa condição de amar, você ainda não guarda dentro de si essa centelha, essa fagulha desse amor incondicional, então tenha uma atitude de quem ama. Pelo menos uma atitude de quem ama. Se a gente ainda não consegue fazer isso da maneira como deveria, a gente ainda não alcançou esse nível de elevação, então, pelo menos, vamos ter essa atitude de quem ama. E como que é essa atitude de quem ama? Respeitando, não praticando maledicência contra essa pessoa, não querendo que os outros também não gostem dela, não difamando o nome dessas pessoas, não cometendo julgamentos onde a gente não deveria cometer, né? Muitas vezes, quando eu não gosto de uma pessoa, vamos supor que a gente está lá no ambiente de trabalho e eu não gosto de alguém. Qual que é a atitude, né? Não sempre, mas em algumas ocasiões, da gente pegar e começar a denegrir a imagem da pessoa para que os outros também não gostem. E aí eu encontrar forças naquela minha atitude. Então Jesus vai dizer, não, se você não gosta, haja como quem gosta, haja como quem ama. Então, não precisa caluniar, não precisa ficar se justificando toda hora, não precisa querer que as outras pessoas também não gostem daquela. Deixa ela tocar a vidinha dela. E se caso você puder ajudar, ajude, que talvez isso seja bom, né? Existe um filósofo chamado Spinoza, lá dos anos 1600, na Idade Moderna. O que o Spinoza fala? Veja bem, ele está 1600 anos depois de Jesus. Só que ele vem falar para um público intelectual, para uma outra turma. E aí a gente vai ver como é que a linguagem da filosofia, ela vem só corroborar, em muitas vezes, aquilo que Jesus falou. O que o Spinoza diz? Ele diz assim, se você... volta. Ele diz assim, a única maneira de nós vencermos o ódio é através do amor. A única maneira de a gente vencer o ódio é através do amor. Se alguém te odiar e você retribuir com ódio, o que vai acontecer? Esse ódio vai aumentar mais e essa condição vai piorar. Então, se alguém te odiou, ame. Procure amar, procure entender essa pessoa. E aí vai acontecer um fenômeno muito bacana. Se você conseguir, nem sempre, mas se você conseguir reverter essa situação, essa pessoa vai te amar mais do que se ela nunca houvesse, vai te amar mais do que uma outra que nunca te odiou. Ok? Vamos lá, existem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A me odeia e a pessoa B não me odeia. Se eu, através do amor, eu conseguir reverter o ódio dessa pessoa A que me odeia, ela vai passar a me amar, segundo Spinoza, mais do que a pessoa B que não me odiava. Por quê? Porque eu tive dois trabalhos, eu tive que reverter aquele sentimento de ódio. E depois esse sentimento virou amor. Então ela vai ter por mim talvez uma admiração maior, por eu ter conseguido reverter aquilo. Então o Spinoza diz, e quando a gente vai lá em Jesus, a gente pega aqui no capítulo 12 exatamente a mesma coisa. Então olha, não fique retribuindo mal com mal, retribua o mal com o bem, porque aí a gente acaba com esse círculo. E isso acaba sendo bom para todos nós, acaba melhorando a nossa condição. O que acontece hoje em dia na nossa sociedade, na verdade sempre aconteceu, mas só para a gente poder ter uma ideia. Alguém erra, alguém comete um erro, muitas vezes. E aí o que a gente faz? A sociedade inteira, em peso, vai julgar aquela pessoa. Aquilo vira tema de todas as conversas. Você viu que absurdo que aquela pessoa fez?
você viu que maldade que aquela pessoa fez, você viu que coisa... Quem que me deu esse direito de sair julgando as pessoas por aí? Jesus não diz, não julgueis para não serem julgados. Então, quem que me deu esse direito de eu sair julgando todo mundo como se eu fosse alguém que estivesse nessa condição? Então, se eu sei de alguém que cometeu um erro, antes de eu jogar pedra, eu devo vibrar para essa pessoa. Porque talvez ela ainda não tenha entendido o Evangelho de Jesus. Talvez ela ainda não tenha entendido tudo aquilo que foi colocado por Jesus e por outros grandes líderes que vieram trazer essa ideia, essa mensagem do amor. Quando eu saio por aí julgando todo mundo e achando que todo mundo deveria fazer aquilo que eu faço, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando que todos tenham o entendimento que eu acho que eu tenho. Né? Então, isso acaba sendo meio absurdo. Então, é hora da gente tentar, muitas vezes, eu não estou dizendo que você faça ou que o outro faça, eu estou dizendo de um modo geral, a gente observar as nossas atitudes. Muitos de nós, de repente, não vai por esse caminho e já está dentro daquilo que Jesus colocou. Mas se eu sinto que em algum momento eu ainda estou fazendo julgamentos que não deveria fazer, eu estou odiando quando alguém me odeia, o cara me xinga, eu também xingo, o cara me empurra, eu também empurro. Poxa, então eu não estou seguindo aquilo que Jesus falou. Eu vou lá no Gandhi. Gandhi, ele diz o seguinte, depois dele ler o Sermão da Montanha, ele diz que a mensagem do Cristo era maravilhosa e que se perdesse tudo aquilo que Jesus falou e que tivesse ficado só o Sermão da Montanha, ainda teríamos mantido muita coisa. Ou seja, o Sermão da Montanha é uma síntese daquilo que Jesus ensinou. É isso que Gandhi vem dizer. E aí alguém pergunta para Gandhi, então por que você não se converte ao cristianismo? Se você acha tão bonita a mensagem de Jesus. Ele fala, porque eu não conheço nenhum cristão. Porque eu não conheço nenhum cristão. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que talvez, naquele momento, naquela situação, ele não conhecesse ninguém que praticasse tudo aquilo que Jesus colocou. Olha, essas palavras não são minhas, tá? São palavras do Gandhi. Então, assim, é só para a gente refletir de alguém que está fora do movimento. Então, será que se o Gandhi tivesse vivo ainda, tivesse encarnado aqui na Terra, e ele conhecesse a gente, será que ele estaria tendo, então, a oportunidade de conhecer um cristão? Será que, puxa vida, ele iria falar, agora eu encontrei? Ou iria dizer, olha, continuo não conhecendo nenhum? Ou seja, a tarefa é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa muito complicada essa da gente querer nos transformar, de nós queremos nos transformar em verdadeiros cristãos. Mas tem que ser colocado passo a passo. Se eu não tenho esse sentimento em mim, então é o momento da gente começar a agir da maneira como se tivesse. Né? Ou seja, fazendo com que esses hábitos de deixar de praticar maledicência, de deixar de praticar julgamentos que não nos cabem, de deixar de falar aquilo que a gente não deveria falar, de deixar de fazer com que grosseria seja entendida como autenticidade. À medida que eu fizer tudo isso, talvez eu esteja me colocando um pouquinho mais perto, um pouquinho mais próximo dessa condição do cristão. É um trabalho muito longo, por isso que a gente vai ter várias oportunidades para continuar esse tipo de trabalho, essa nossa reforma moral, essa nossa reforma íntima. E à medida que eu falo isso aqui, eu também passo um filme na minha cabeça, vendo as atitudes que eu tomo, como eu ajo na minha vida. Né? E é importante que a gente faça realmente uma reflexão para ver se a gente está mesmo agindo como esse cristão que a gente gostaria que o Gandhi encontrasse. Né? Vamos lá, vamos continuando. Né? Se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é
a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Ou seja, existe prova maior de caridade do que eu amar ao meu próximo? Muitas vezes a gente fala que tem que se fazer caridade. E aí, quando a gente pergunta, mas o que é caridade? Eu ouvi uma definição do Chico Xavier que fala assim: caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. Ou seja, se eu tenho amor, eu vou conseguir praticar a caridade. Eu vou botar em prática esse amor. E essa prática vira caridade. Quem tem essa caridade em si, vai procurar agir com amor em todos os ambientes onde tiver. Porque muitas vezes a gente faz a caridade e ela deve ser feita de uma maneira que acaba ficando muitas vezes só na exterioridade. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode achar até que de repente eu estou até meio bravo falando algumas coisas, mas não é. Tá? É só para a gente poder fixar mesmo tudo isso. Tá bom? Eu não quero ter o tom aqui professoral, o tom de que eu faço tudo certo. Longe disso, tá? Todos nós estamos caminhando, né, nesse mesmo objetivo da nossa melhora espiritual. Ok? Então, vamos falar da caridade. Muitas vezes eu pego num final de semana e falo, hoje é domingo à tarde e eu vou fazer visita a um asilo. Bacana? Bacana. Se a gente puder fazer, a gente deve fazer. Todos nós devemos fazer. Por quê? Porque aqueles anciãos, aquelas pessoas que estão lá, elas estão carentes muitas vezes de coisas materiais e principalmente do afeto, do amor, do contato, né? E agora, na época da pandemia, a gente não pode visitar asilo, mas vamos supor que a gente estivesse fora da pandemia e vamos voltar daqui a pouquinho. Então a gente não poderia fazer essa visita. Mas na época normal, então a gente visitando os asilos, visitando as pessoas, bacana. Foi uma atitude legal? Foi. Só que essa atitude, ela não pode ser só exterioridade. Eu tenho que fazer aquilo porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer. E não com o intuito, olha, eu vou fazer a boa ação do dia, eu vou me sacrificar e ir lá visitar os velhinhos. Não, não tem sentido. Eu tenho que ir porque eu quero doar amor para aquelas pessoas. Agora, antes de eu ir, o que eu tenho que fazer? Eu devo dar uma vasculhada, isso é no meu entendimento, na minha família, no meu círculo de conhecidos, para ver se eu não encontro pessoas, muitas vezes, que precisam também desse tipo de amparo, desse tipo de apoio. Porque muitas vezes eu estou ajudando aquele, mas tem algum na minha família que eu não estou ajudando. De repente os meus avós, os meus tios, que precisam tanto quanto, e eu não estou fazendo nada por eles. Ou seja, eu não quero me comprometer. Eu faço uma visita lá domingo, mas eu não quero comprometimento. O que eu estou querendo dizer? As duas coisas são muito importantes. De repente eu ainda não consigo trazer para mim esse comprometimento. Então, beleza, eu continuo visitando o asilo. Mas é importante saber que a caridade começa em casa. Começa no meu círculo de amizades. Começa no meu trabalho. Começa na minha família. A caridade não é algo só externo. Ela tem que começar em casa. Ela tem que começar pelos lugares onde a gente está mais próximo. Né? Então, quando fala-se aqui que a caridade, né, o fato de eu amar os meus inimigos é um ato de caridade, puxa, se eu tenho esse amor, eu vou amar meu inimigo, por quê? Porque eu vou entender que muitas vezes pode ser que ele tenha motivos para não gostar de mim, e muitas vezes eu não quero ver esse motivo. Ou uma outra questão, será que ele tem um nível de entendimento bacana? Será que ele já conhece o Evangelho? Será que esse irmãozinho, ele já conseguiu se libertar dessas amarras que eu estou tentando me libertar aqui? Então, muitas vezes, os nossos inimigos, eles merecem muito mais boas vibrações do que o nosso ódio.
É difícil da gente entender isso, né? Eu sei que não é muito fácil da gente praticar tudo isso. E muitas vezes você pode até falar, poxa, esse cara está falando isso porque ele não conhece fulano, ele não conhece meu chefe, ele não conhece a minha sogra, né? Não sei, mas tá aí, Jesus deixou essa missão para que eu e você possamos refletir a respeito dela e tentar ver como que a gente consegue resolver essa questão. Ok? Tranquilo até aí? Vamos lá. E tem um detalhe. Muitas vezes, eu tenho um inimigo, e esse inimigo, ele está aqui. Não, antes de falar do inimigo, vamos tentar conceituar o que é inimigo. Eu acho que fica mais legal. O que é inimigo? E eu vou fazer uma pergunta para você, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Primeiro, será que eu tenho inimigos? Se eu respondo que tenho inimigos, eu tenho que parar para pensar e entender essa questão. Eu não estou perguntando se alguém te tem como inimigo, não é isso que eu perguntei. Eu pergunto se você tem alguém como inimigo. É diferente. Então, se alguém me tem como inimigo, olha, isso é um problema que ele vai ter que resolver e eu vou fazer tudo o que for possível para que ele pare de me ver como inimigo. Mas se eu estou vendo alguém como inimigo, agora é um problema que eu vou ter que resolver. Porque esse ódio, esse rancor dentro de mim, muitas vezes a pessoa nem sabe disso, né? E isso vai me fazer muito mal. Além de eu vibrar negativamente para esse irmão, além de eu estar toda hora mandando vibrações ruins para ele, isso vai me fazer mal. Eu vou ter problemas psicológicos, eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter uma porção de problemas por causa desse ódio que eu estou guardando aqui dentro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já ouviu falar em doença psicossomática. Né? Soma, o que é soma? Soma é corpo. Então, ou seja, são doenças que a nossa mente, que a nossa psique manda para o nosso corpo. Né? Geralmente, muitas delas terminam com it, gastrite, estomatite. Né? Tudo isso por quê? Porque eu estou trazendo, eu estou jogando tudo isso no meu organismo e estou fazendo com que essas coisas me façam muito mal. A gente vai no médico e ele fala, olha, você está com gastrite, eu vou te dar uma pastilhinha, você chupa a pastilhinha. Você chupa a pastilhinha, daqui a 3 dias está de novo. Por quê? Porque a gente continua, muitas vezes, com aquele estado mental negativo. Então, o que é importante? A gente tentar trabalhar tudo isso. Mas, Carlos, como é que eu faço para me livrar, para eu mudar esse meu sentimento com relação às pessoas que me fizeram mal? Opa, então aí a gente vai ter que buscar dentro do Evangelho ou fora mesmo, de repente, uma ajuda até de profissionais para que a gente possa ir trabalhando tudo isso e não se transformar cada dia mais numa pessoa rancorosa, numa pessoa triste, numa pessoa onde tudo está ruim. Né? Por quê? Porque aí a gente não vai aproveitar tudo aquilo que a vida está trazendo para a gente. A gente não está aprendendo, a gente não está se resignando, né, com aquilo que deveria se resignar. Então é importante a gente ter tudo isso em mente, né, e buscar sempre fazer com que esses sentimentos de raiva, de ódio, fiquem de lado. Né, e transformando, né, e criando, e sendo esse homem novo, né, que Jesus sempre propõe para a gente. Né? E aí o que acontece? Eu mantenho essa minha inimizade, eu mantenho esses meus esses atritos com A, B e C. Só que hoje tem um detalhe, hoje eu sei onde estão esses irmãos, eu sei onde essas pessoas se encontram. Só que aí amanhã eu acordo, alguém vem me dar uma notícia, fala, Carlos, você sabia o fulano? Sim, ele desencarnou. E aquele cara era meu inimigo. E agora? Todo mundo sabe que quando a gente desencarna, em termos de sentimento, continua do mesmo jeito. Em termos de elevação moral, continua do mesmo jeito. Em termos de elevação espiritual, continua do mesmo jeito. Eu só tirei a veste, eu só tirei o corpo físico. E esse nosso amiguinho, ele vai estar por aí.
Então, aquilo que era meu inimigo, eu sabia onde ele estava, agora eu não sei mais. Agora você é meu inimigo, eu não sei mais onde você está. Ixi, agora ficou bom, hein? E aí, esse amiguinho, dependendo da sua condição espiritual, dependendo de um contexto em volta de mim, ele pode se transformar num obsessor. E a gente sabe o que um obsessor pode fazer na nossa vida, nos nossos pensamentos, se a gente não estiver ali, atento, se a gente não estiver tendo uma autocrítica, uma percepção muito forte daquilo que acontece ao nosso redor. Então é importante que a gente resolva as nossas questões enquanto o nosso inimigo está ali. Olha que oportunidade que eu tenho, enquanto o meu inimigo está encarnado. E muitas vezes tem uma festa, vamos supor que a gente tem uma dificuldade com alguém da família, com alguém do trabalho, seja lá o que for. E às vezes tem lá uma reunião de família, alguma coisa, e a gente fala, puxa vida, aquela pessoa vai estar lá, então eu vou dar um jeito de não ir. Pronto, perdi uma oportunidade que eu teria de fazer lá o que o Spinoza falou, de ir botando um pouquinho de amor nessa relação. E às vezes a gente sabe que é ruim, você fala, puxa, mas eu vou ter que estar lá onde aquela pessoa vai estar. Poxa, não precisa estar, mas se eu tiver, eu estou plantando um pouquinho, não vai ser do dia para a noite, mas eu já estou jogando, colocando um tijolinho ali para que a gente possa ir tentando devagarinho reverter essa situação, enquanto essa pessoa não desencarna. A pessoa desencarnou, agora sim, agora a gente, como eu falei, tem esse inimigo desencarnado, e aí eu posso só começar a ter nesse obsessor, nessa pessoa um obsessor, e ele pode me trazer problemas. Pô, não, mas eu estou com Deus e ninguém me atinge. Sim, se você estiver orando, vigiando e bem rodeado pela espiritualidade amiga, você está protegido. Mas nem sempre. Muitas vezes a gente não tem essa proteção, muitas vezes a gente também está desequilibrado espiritualmente. Muitas vezes a gente, durante uma época, um momento da vida, a gente também fica meio distante de nós mesmos, fica meio distante da divindade, fica meio distante das coisas que a gente deveria estar. E aí o que acontece? A gente acaba se tornando uma presa para esse obsessor e para outros. Você lembra que eu falei no início que muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa e não quer que os outros gostem? Isso pode acontecer também com o obsessor. Ele não gosta de você e aí ele vai querer que outros também, espíritos desencarnados, comprem aquilo. E de repente a gente está aí com uma porção de gente, né, que não gosta da gente, né, tentando atrapalhar a nossa vida. Então, onde que eu quero chegar? É colocar medo? Não, não é essa a ideia. O Evangelho de Jesus não tem essa ideia de colocar medo na gente. Mas ele tem a ideia de mostrar, olha, oportunidade. Se eu tenho a oportunidade de reverter uma situação, por que eu não vou reverter? Se eu tenho a oportunidade de fazer as pazes com alguém, por que eu não vou fazer? Você quer que eu dê um motivo que faz com que muitas vezes a gente não tome a iniciativa de buscar fazer uma reconciliação? Será que o orgulho é um desses motivos? Será que o medo que a gente tem de ir lá tentar a reconciliação e a pessoa destratar a gente não é uma manifestação do orgulho? Será que a gente dizendo, olha, mas eu estava certo na briga, na discussão, na contenda, e por que eu tenho que ir lá buscar a reconciliação? Ele que venha. Ele que busque, porque eu estava certo. Puxa, mas não é orgulho, muitas vezes, que está dizendo tudo isso? E o que importa quem estava certo? O que importa quem estava errado? Não é importante que a gente resolva isso e que tenha paz? E que leve paz? O que o orgulho é? O orgulho é um pecado capital.
O que é pecado capital? É um pecado que dá origem a outros pecados. Tá? Capital vem de cabeça, né? Então, ou seja, é o orgulho que dá, é um pecado que dá origem a outros pecados. E eu deixo que o orgulho faça com que eu cometa todas esses atos de não buscar, por exemplo, uma reconciliação. Ou pior, a pessoa vem buscar uma reconciliação e eu não aceito essa reconciliação. Não, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo para que eu te perdoe. Puxa, olha como muitas vezes a gente está sendo orgulhoso. Então é o que Jesus nos propõe. Vamos tentar esquecer esse orgulho. Vamos tentar resolver tudo isso. Você já parou para pensar que a nossa condição aqui na Terra, essa condição que a gente se encontra, é uma condição muito rápida. Ou seja, o tempo aqui passa muito rápido. Aliás, eu não sei se vocês também estão tendo essa sensação, mas eu tenho a sensação do tempo está passando muito rápido, né? E a vida passa muito rápido, ou seja, essa nossa experiência. E quando a gente volta para o plano espiritual, hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa e eu estava falando, puxa, eu fico imaginando às vezes a gente de volta no plano espiritual, não que a gente tenha pressa para isso, né? Mas a gente de volta no plano espiritual e sentado lá com o nosso mentor espiritual ou alguém que venha nos ajudar e fala, vamos aqui, vamos sentar, eu estou sabendo que você retornou, né, do plano físico, vamos conversar aqui, como é que foram as coisas para você? Como é que as coisas aconteceram? Como é que foi tudo? Você vai falar, olha, eu não tive, o negócio não foi muito bom aqui. E aí eu imagino que ele vai perguntar, mas por que você acha que as coisas não foram bem para você nesses aspectos? E talvez, se eu tiver desenvolvido a minha autocrítica, eu vou saber, eu vou dizer, olha, talvez eu tenha sido orgulhoso, talvez eu tenha sido negligente em algumas situações, talvez eu tenha sido muito bravo, talvez eu tenha sido muito manso, talvez eu tenha faltado equilíbrio em algum momento. Agora, dependendo do meu grau de autoconhecimento, do meu grau de consciência, talvez eu nem saiba e vá atribuir a culpa de tudo aquilo que não deu certo a outros. E vai dizer, olha, não deu certo para mim por causa do fulano, não deu certo tal coisa por causa do cicrano, não deu certo tal coisa por causa da situação financeira do país e outras coisas mais. E aí, aquele irmãozinho que está ali do meu lado, ele vai dizer, olha, pega a fichinha dele e quando ele for retornar, dá essa e essa prova para ele, porque nessa ele não aprendeu nada, nem autocrítica ele aprendeu. E aí, quando eu volto, eu vou ter que passar por uma porção de situações, novamente. Mas se eu tiver num estágio mais evoluído, talvez eu mesmo, lá no plano espiritual, eu reconheça, falo, não deu certo por causa disso. Ok, então o que você acha que deveria ter para que você pudesse resolver tudo isso agora numa outra existência? E aí eu vou dizer, olha, eu acho que deveria, então, passar por algumas provas para que eu possa melhorar nesse aspecto. Agora, você imagina eu dizendo lá no plano espiritual, nós dizendo lá no plano espiritual, que a gente desencarnou com raiva de uma porção de gente, que a gente não foi capaz de perdoar uma porção de gente, que a gente cometeu uma porção de coisas ruins porque a gente não foi capaz de perdoar. O que vai acontecer? Me ajuda, o que acontece? O que esse meu mentor, o que esse meu orientador, o que a minha consciência vai dizer? Olha, você volte e vá reparar tudo. Por isso que Jesus fala, olha, se você está encarnado e o amigo ou o inimigo também está, aproveita agora, não vamos deixar para outra. Vamos resolver isso já que a gente tem que resolver. Porque, quem sabe, a gente já se livra. Mas não é se livrar no intuito de falar, tá bom, eu estou livre e na outra eu não preciso. Não, quem sabe eu me livre dessas minhas limitações. Quem sabe eu me livre dessa minha condição moral, dessa minha condição espiritual e tenha, através disso tudo, desse desprendimento, condição de ir despertando, de ir acordando, de ser alguém melhor.
E é por isso que Jesus coloca todas essas coisas para a gente e a gente talvez ainda não, sabe, não tenha conseguido entender tudo isso, né? Tem uma passagem lá de Paulo, em Coríntios, que ele fala, eu estou acordado e todos dormem. E eu fico pensando, eu falo, puxa, Paulo falou isso aí há quase 2000 anos e a gente muitas vezes continua dormindo nesse aspecto. Né? A gente continua não entendendo o real significado do motivo de nós estarmos aqui na Terra. A gente, às vezes, não entende que o sentido de nós estarmos aqui é buscarmos mesmo essa nossa evolução. É passarmos pelas provas que nós mesmos, às vezes, pedimos ou temos que ter para poder evoluir. E à medida que a gente vai passando por essas provas, você vai reparar que o sarrafo vai subindo. É claro, se você tem uma criança, ela está no primeiro ano, ela resolveu todos os problemas do primeiro ano, ela vai para o segundo. Ela resolveu tudo do segundo, vai para o terceiro. E vai embora. Por quê? Isso vai aumentando a sua consciência, vai aumentando o seu grau de conhecimento, vai aumentando o seu despertar. E aqui na Terra é a mesma coisa. A gente vai passando pelas dificuldades e essas dificuldades vão ensinando a gente que o crescimento é um caminho sem volta. Que o crescimento é o único caminho que eu tenho para ser alguém melhor. E quando eu amo as pessoas, né, Jesus fala, amar a seu próximo como a ti mesmo. Então, bacana. O que ele está dizendo para mim? Que primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu me amo. Quando eu me amo, o que eu faço? Eu não fico colocando uma porção de tóxicos no meu corpo. Eu não fico alimentando pensamentos ruins. E quando eu falo tóxico, eu estou dizendo em vícios de um modo geral, né? Tudo aquilo que é exagero. Eu não fico alimentando pensamentos negativos. Eu não fico alimentando hábitos nocivos. Por quê? Porque eu me amo. Então, se eu me amo, eu cuido bem do corpo e cuido bem do ser, que é esse que vos fala. Quem está falando para você é um espírito, né? O corpo só está aqui revestindo. Então, eu cuido bem de mim, espírito e do corpo. Mas daí ele fala, então, amar ao próximo como a você mesmo. Então, eu me amo. Então, já que eu me amo, eu tenho que amar também dessa maneira o meu próximo. Fazer tudo o que eu puder para aqueles que estão à minha volta. E aí depois ele sobe mais um pouquinho o sarrafo. Olha, eu falei para você se amar, amar teu próximo, e agora eu estou pedindo para você amar os seus inimigos. Porque os seus inimigos também estão dentro do próximo, eles fazem parte também desse grupo do próximo. Ou seja, ele vai aumentando o grau de dificuldade. E aí a gente vai ter que tentar seguir essas diretrizes. Porque uma vez que a gente segue essas diretrizes, a gente está crescendo. Eu citei aqui o filósofo Spinoza, e eu vou para a gente já ir caminhando para o nosso final, eu vou citar um outro chamado Jean-Paul Sartre, que ele fala de maneira irônica, ele fala, o inferno são os outros. Ou seja, a gente sempre coloca a culpa daquilo que não deu certo para a gente nos outros. Sem fazer, muitas vezes, uma autocrítica para ver se a culpa não está em mim, se não sou eu que estou fazendo bobagem, se não sou eu que estou errando. Então, antes que eu ache que a culpa é dos outros, não é bom que eu possa buscar em mim e que se eu acho que esse meu inimigo é o causador de muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida, qual que é a ideia que Jesus nos propõe? Que a gente vibre por esse irmão. Que a gente busque uma reconciliação. Mas que jamais eu considere alguém como inimigo. Que jamais eu considere alguém como inimigo. Porque se eu ainda considerar alguém como meu inimigo, é porque eu tenho que continuar fazendo uma reflexão, porque eu não consegui entender ainda e vivenciar o Evangelho de Jesus. Eu sei que isso que é colocado é muito difícil. É muito difícil. Mas eu penso que é importante a gente refletir um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho
para que a gente possa tentar fazer com que essa nossa busca em ser melhor possa passar por isso, tá? E Jesus ainda nos diz nesse capítulo, né, para a gente poder encerrar, se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe ainda a outra, a face esquerda. O que ele está querendo me dizer? Não vamos ficar revidando sempre, porque isso só vai gerar inimizade. Lembra do Spinoza? Então, quando você dá outra face, o que você está fazendo? Você está colocando amor. Quando você dá outra face, você está falando, deixa para lá. Ele ainda, olha, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente está tendo esse tipo de atitude. Aí você vai falar, mas isso aí foi Jesus que fez. Sim, foi Jesus que fez. E pediu para que a gente fizesse. Ele fala, vós sois deuses. E vós sois capazes de fazer tudo aquilo que eu faço. Basta que a gente queira, que a gente trabalhe para isso. E entenda que talvez não vá ser nessa vida que eu vá conseguir tudo isso, mas que eu não devo me acomodar, que eu devo continuar sempre lutando e continuar sempre tentando, em cada dia da minha vida, eu ser melhor do que eu fui ontem. Eu não quero ser melhor do que o meu vizinho, eu não quero ser melhor do que minha esposa, eu não quero ser melhor do que você, mas eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Se eu conseguir isso, mesmo que devagarinho, eu estou caminhando para o caminho, para o rumo que Jesus nos propôs. Ok? Eu vou fazer aqui umas vibrações para que a gente possa encerrar, então, a nossa preleção dessa noite. Nós agradecemos a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade que nós tivemos de refletir um pouquinho sobre esse capítulo tão rico do Evangelho, um capítulo curto, mas que é bastante denso e que faz com que nós pensemos em tudo aquilo que ainda cabe a nós. Que nós possamos, nesse momento, vibrar para aquele irmãozinho com o qual, porventura, nós possamos ter algum tipo de dificuldade. E que, mentalizando esse irmãozinho, nós possamos abraçá-lo espiritualmente nesse momento. E quando nós abraçamos esse irmão, que nós possamos, de maneira sincera, colocar aqui o nosso desejo de que a reconciliação se faça. Ou também nunca colocando empecilhos para que essa reconciliação aconteça se ela partir desse nosso irmão. Nós aproveitamos, vibramos por essa casa espírita que nos acolhe, vibramos por todos aqueles irmãozinhos que passam por dificuldades, passam por julgamentos, muitas vezes, de forma inocente, passam pelas enfermidades da Covid e tantas outras enfermidades que acometem a todos nós, a toda a nossa população. Nós vibramos pelos nossos governantes, vibramos pela nossa família, vibramos por todos aqueles que levam a paz e o entendimento aos corações e aos lares. E dessa maneira, nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade que nós tivemos de refletir, de meditar sobre o Evangelho de Jesus. Dessa maneira, nós agradecemos a todos os irmãozinhos, a toda a espiritualidade presente e pedimos permissão para encerrarmos a nossa preleção dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Gente, em breve eu espero que a gente possa se ver, que a gente possa conversar, que nós possamos voltar a nos abraçar, né? E que a gente possa, nesses momentos de pandemia, aproveitar para refletir bastante sobre tudo aquilo que a doutrina nos coloca, colocar a nossa leitura em dia, né? Tanto do Evangelho quanto das obras básicas, né? Para que a gente possa voltar ainda melhor e mais fortes ao convívio quando ele for possível, tá bom? Uma boa noite, um grande abraço para todos vocês. Obrigado.